Hoje pediram para falar um pouco sobre a história das Sagradas Escrituras, mas antes de falar sobre a história das Sagradas Escrituras, é interessante que nós tenhamos claro o que são as Sagradas Escrituras. Em uma palavra, o que é as Sagradas Escrituras? Vamos lá, viu, gente? Verdade. E quem é verdade? Cristo. Então a palavra que eu queria chegar com vocês é Cristo. As Sagradas Escrituras, ela é toda inteira cristológica. Desde o Antigo Testamento, ela se refere à chegada de Cristo, ela está toda voltada a anunciar a chegada de Cristo. E depois também os evangelhos contam a história de Cristo e as epístolas nos contam como a igreja se orienta no seguimento de Cristo. Então as escrituras são todas cristológicas. Em todos os seus versículos elas são orientadas à pessoa de Cristo. E depois, quando os apóstolos, os bispos, começaram a discussão, que nós vamos ver mais tarde também nessa palestra, a respeito do que seria a Sagrada Escritura, aqueles livros que anunciavam Cristo que foram os escolhidos para fazer parte do campo. Tudo isso vai ser explicado ao longo da palestra. Então, nós temos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento já era tido pelos judeus como revelação divina, mas não se tinha entre os judeus uma concepção do que era realmente palavra de Deus. Eles tinham os livros que para eles eram sagrados, principalmente a Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, mas não se tinha ainda definido o que era a palavra de Deus. Então, se tinha espalhado pelas sinagogas os pergaminhos com essas escrituras, e os escribas copiavam essas escrituras para se dividir nas demais sinagogas. E assim era mantida as profecias, os livros das profecias e o Pentateuco. Então se tinha não só as escrituras, porque isso era muito restrito, né? Só ficava nas... já tinha então nas sinagogas, mas isso era muito restrito. Então, como eles aprendiam as Sagradas Escrituras? Entre os judeus, principalmente, se tem a tradição deles aprenderem isso de memória. Então, aí que está a importância da tradição oral, desde a época judaica já, na memorização dos versículos das Sagradas Escrituras, que para eles ainda não era sagrado, porque eles não tinham isso definido, né? Mas aliás, eles tinham como sagrada, mas não era definido como palavra de Deus ainda. Ninguém tinha definido que aquilo era a palavra de Deus. Então, existe já desde o livro de Jó, que entre os judeus já era reconhecido e fazia parte de um ensinamento de virtudes dentro deles. Jó 15, 17 a 18. Ouve-me, vou instruir-te. Eu te contarei o que vi, aquilo que os sábios ensinam, aquilo que seus pais não me ocultaram. Então, no livro de Jó, aí nós vemos uma parte da tradição judaica, de entre os próprios pais ensinarem aos filhos aquilo que era as Sagradas Escrituras, desde aquela época já. Então, aí está a tradição oral. A Bíblia, no Antigo Testamento, começou a ser formado, então, e tem um período histórico que vai desde 1100 a.C., ou 1500 a.C., existe uma discussão sobre isso, até mais ou menos 100 depois de Cristo.
Então aí está a Sagrada Escritura completa, né? Que foi escrita durante esse período. Então, nós não temos um período rápido assim de florescimento das Sagradas Escrituras. Você vê, foi um milênio, dentre o livro mais antigo até o livro mais último das Sagradas Escrituras, né? Que se acredita que foi o Apocalipse. Desde os judeus existia, antes de Cristo, já se existia essa discussão que eu comecei falando sobre para vocês, que é qual? Os livros são sagrados, eram já difundidos nas sinagogas como livros sagrados, mas qual deles era a palavra de Deus? E qual era apenas alguma tradição judaica? Então essa discussão entre os judeus, é uma discussão teológica, né? Ela já era ampla entre os judeus, mas não se chegava a um consenso, como os judeus não chegam a um consenso até os dias de hoje. Então, a pergunta era, qual desses livros seria a revelação divina? Revelação divina, então, é o cânon, né? Eles não têm um cânon aprovado. O cânon é a lista de livros que fazem parte dessa revelação divina, que são palavras de Deus. Os outros contêm resquícios de tradição, mas não são palavras de Deus. E esses são palavras de Deus. Então, à medida que esses livros eram escritos, eles eram postos no tabernáculo, de acordo com os ensinamentos que eles tinham, de acordo com as próprias tradições dos rabinos. Logicamente, algumas sinagogas tinham outros livros além desses, outras sinagogas não tinham todos esses livros, porque tudo era copiado à mão e porque não tinha definição ainda do cânon, né? No entanto, por mais que não existia ainda uma definição de quais livros eram inspiração divina, o próprio Senhor Jesus, nos Evangelhos, ele cita diversos livros. Alguns exemplos deles, Jesus cita o livro do Gênesis, do Deuteronômio, dos Números, 1 Samuel, Salmos, Malaquias, Daniel, e logicamente os reconhece como palavra de Deus nos Evangelhos. Então, Jesus já cita esses livros antigos, do Antigo Testamento, como palavra de Deus para orientar as suas pregações, para orientar aquele povo. Algumas citações dessas estão em Mateus 12, versículo 3, Mateus 19, versículo 4. Vamos pegar algum. Mateus 12, versículo 3. Alguém mais trouxe Bíblia aí? Se quiser pegar comigo, pode. Então, Mateus 12, versículo 3. Para que a gente esteja no contexto, eu vou ler desde 1. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que Davi, num dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem ele, nem aqueles que acompanhavam, era permitido comer esses pães, reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso de sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então aqui nosso Senhor cita duas ocasiões diferentes das Sagradas Escrituras. A história de Davi, que entrou
templo comeu os pães da proposição, que eram oferecidos a Deus, e também cita um pedaço do Salmo: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Por causa dessa discussão a respeito de quais livros seriam a palavra de Deus e quais não, na Igreja Católica essa discussão se tornou maior depois que acredita-se que São Paulo começou a escrever a primeira carta do Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses. Então, desde o primeiro século já se tinha essa discussão a respeito de quais livros entrariam no cânon, quais livros seriam considerados palavra de Deus, inclusive esses livros que começavam a ser escritos pelos apóstolos. Então, houve o concílio rabínico farisaico, um concílio judeu, em Jâmia. Alguns historiadores judeus acreditam que esse concílio foi falso, que ele existe só documentalmente, assim, não um concílio mesmo. Já os que acreditam que ele ocorreu dizem que ele ocorreu entre o final do século I ou o início do século II. Ele foi a primeira definição dos judeus, mas alguns judeus aceitam, outros judeus não aceitam. Então, entre os judeus nunca houve um consenso de quais livros seriam palavra de Deus e quais não, mesmo depois desse concílio. Mas na Igreja Católica a discussão sobre isso aumentava cada vez mais. Já existia 2 cânones pré-fixados. Existia o cânon hebraico, com 39 livros, e o cânon alexandrino, com 46 livros. Então, o que acontece? Esse cânon hebraico ele já existia entre algumas coleções de pergaminhos em algumas sinagogas e tal. E era difundido dessa forma, sempre essa mesma lista de livros. Então era o cânon hebraico. E já o cânon alexandrino era o cânon que a Septuaginta usava. A Septuaginta era a tradução grega dos 70. Era uma tradução de todos esses livros para o grego, porque o grego era a língua oficial do Império Romano do Oriente, onde existia a maior concentração de judeus. Então, para facilitar o entendimento, inclusive dos judeus prosélitos, que são os judeus que não nasciam judeus, mas se tornavam judeus, para facilitar o entendimento deles, houve essa tradução grega dos 70. Ela é chamada tradução grega dos 70 porque 70 pessoas inspiradas por Deus se separaram em lugares mais isolados para se retirar em oração, para poder traduzir os livros dos originais em hebraico, aramaico e grego para uma versão única em grego. E inclusive há relatos de que essa tradução foi tão fidedigna que mesmo que algum tradutor começasse ela e outro terminasse aquele mesmo livro, o encontro de um com o outro era perfeito, como se um mesmo e único tradutor tivesse feito. Então havia esses 2 cânones, o hebraico e o alexandrino. Então, para facilitar, o cânon hebraico, isso antes do cristianismo? Antes do cristianismo. Ou seja, a tradução grega dos 70 foi no primeiro século antes de Cristo. Então, antes de Cristo. Inclusive a versão que Jesus usa nos evangelhos, ou seja, os evangelistas usam,
para traduzir as palavras de Jesus. Todas as vezes que ele cita as Sagradas Escrituras, com livros antigos, né, ele usa a versão grega dos 70. Então, por isso ela já existia nessa época. Então, o cânon alexandrino, usado na versão grega dos 70, já existia. Já existiam esses dois cânones antes de Cristo. Eu gostaria que vocês reparassem uma coisa. Se difunde por aí, e depois eu vou falar sobre isso, sobre a história da tradução da Bíblia protestante de Lutero. Alguns falam que ele dormiu, que ele esqueceu de traduzir 7 livros. Existem várias citações por aí. Mas olha só qual que é a diferença de livros de um cânon para o outro. 7 livros. Então aqui está a grande diferença, que depois eu vou explicar historicamente o que aconteceu para que Lutero, enfim, colocasse 7 livros a menos na Bíblia. Então as diferenças desses dois cânones são os livros. Isso é interessante para você ver. Então aqui tem livros a mais, 7 livros a mais, que são Tobias, Judite. Tá muito pequeno, gente? Tá bom. 1º e 2º Macabeus. Macabeus, né? Marcos não. O livro da sabedoria, do Eclesiástico, de Baruque, e fragmentos. Aqui já estão 7 livros, e alguns fragmentos do livro de Esther e de Daniel. Essas são as diferenças do cânon hebraico e alexandrino, antes de Lutero. Esther e Daniel. Judite, JT. Depois 1º e 2º Macabeus. Depois Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e fragmentos de Esther e Daniel. Então, desde o século I já havia na igreja, entre os bispos, essa discussão, que inclusive forçou os judeus a fazer aquele concílio de Jâmnia. Se houve ou não houve concílio de Jâmnia, nem entre os judeus há um consenso, né? Mas que eles, forçados pela igreja católica, se viram na obrigação de decidir quais livros eram inspiração divina ou não, isso é fato. Porque entre os católicos, que eles acreditavam ser uma seita, já estava tendo essa discussão. Para eles viam como uma desonra, uma vergonha, que eles não tivessem definidos quais livros eram inspiração divina antes da igreja. Então, houve, segundo alguns, esse concílio de Jâmnia, mas até hoje nem mesmo os judeus entraram no consenso. Os judeus sempre muito brigalhão. Então, a igreja teve um debate durante os 3 primeiros séculos a respeito de quais livros seriam inspiração divina e quais não. Eu acho que eu vou citar isso depois, mas aqui, não vou citar isso depois. Então vou falar agora, né? 2 Pedro 3, 15 a 16. Pedro 3, 15 a 16. São Pedro fala assim: reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom e sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais ele fala desses assuntos.
Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujos sentidos espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Ou seja, São Pedro, primeiro Papa da Igreja Católica, aqui já começa a definir o que é Sagradas Escrituras. Alguns livros que são Sagradas Escrituras. E ele coloca como livros que são parte das Sagradas Escrituras, livros escritos por São Paulo. Ou seja, desde a época apostólica já há essa discussão de quais livros serviriam para orientar o povo, definidos como palavra de Deus ou não. Então, houveram alguns outros concílios durante esses 3 primeiros séculos, a maioria deles só regionais, ou seja, que só os bispos daquela região participavam. Porém, houveram também concílios gerais, onde eram convocados todos os bispos, não significa que todos participavam, mas que eram convocados todos os bispos a participarem deles. Os mais importantes são, então, o Concílio de Roma em 382 depois de Cristo, lógico. Concílio de Roma em 382. Depois, o primeiro Concílio de Hipona em 393. O terceiro Concílio de Cartago em 397. O quarto Concílio de Cartago também, em 417. Por enquanto tá bom, depois eu falo dos outros 2. Os 2 primeiros, o Concílio de Roma em 382 e o primeiro Concílio de Hipona em 393, eles trataram desses assuntos sobre o cânon da igreja, mas eles não tiveram como ponto principal tratar sobre o cânon. Então, eles já começaram a chegar a uma definição sobre quais livros seriam doutrina da igreja como palavra de Deus e quais não. Porém, a discussão principal sobre que chegou a uma definição foi no terceiro Concílio de Cartago em 397, no qual alguns santos doutores da igreja estavam divididos, né? Então, de um lado, Santo Irineu, São Justino, Santo Agostinho defendiam o cânon alexandrino, esse que contém 7 livros a mais. E São Jerônimo defendia o cânon hebraico. São Jerônimo, gente, não sei se vocês conhecem a história de São Jerônimo. São Jerônimo foi o maior biblista que nós já tivemos na história. Ele era um monge que se dedicava ao estudo das Sagradas Escrituras, né? E tanto que logo após esse Concílio de Cartago, o Papa, que eu não vou me lembrar do nome agora, esqueci o nome mesmo, ele pede a São Jerônimo que traduza os livros que foram definidos pela Igreja Católica na primeira tradução, aliás, a segunda tradução da Bíblia Católica, já definida, para o latim, que é a tradução Vulgata, que foi oficial da Igreja até o papado de São João Paulo II. Então, ou seja, ele era alguém assim, muito importante nesse debate das Sagradas Escrituras. Porém, ao final desse concílio, São Jerônimo reconhece que a verdade da fé estava também nesses outros 7 livros. Então, a igreja reconhece o cânon alexandrino como seu cânon oficial. E a partir daqui, o Papa pede a São Jerônimo que traduza a Bíblia para o latim, que é a língua oficial da igreja. Já existia a tradução grega dos 70, a maioria das epístolas do Novo Testamento que foram definidas a partir desse concílio já eram traduzidas para o grego, porque a maioria delas inclusive foi escrita em grego,
E aí ocorre a primeira tradução de toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento, para o latim. Já existia para os judeus que moravam em Roma uma tradução do Antigo Testamento, que é a Vetus Latina, mas ela era só do Antigo Testamento, que era para judeus, né? O Novo Testamento pela primeira vez foi traduzido para o latim aqui. Então o que acontece? A igreja, ela costuma repetir as suas decisões ao longo dos séculos, principalmente quando há algum problema. Então a igreja voltou a essa decisão no quarto concílio de Cartago, em 417, reafirmou isso, e depois prestem atenção nessas datas. A igreja redefiniu o cânon alexandrino nos concílios de Trullo, em 962, Trullo, com 2 L's. Trullo. Qual país? Eu acho que é na Itália, mas eu não tenho certeza. 962? 692. 692, alguém sabe o que estava acontecendo no mundo? Alguém tem alguma ideia? Oi? O início do islamismo. Início do islamismo. Então a igreja redefiniu as Sagradas Escrituras como uma resposta. Esse concílio foi uma resposta ao início do islamismo, que estava começando a crescer na região do Oriente Médio, e essa definição faz parte da unicidade da fé. Então foi importante que os padres redefinissem isso aqui como Sagradas Escrituras. O que acontecia? Maomé ele espalhava pela região que ele recebia como que fala? Revelações de São Gabriel. Então, o que eles chamam de Alcorão são o que Maomé dizia que eram revelações de São Gabriel. Por que a igreja voltou a fazer essa decisão então em 692? Porque a igreja definiu novamente que toda a revelação se encontrava já no cânon alexandrino e que então as revelações de São Gabriel a Maomé não eram revelações. Por quê? Porque elas inclusive são bastante, né, contrárias ao que diz as Sagradas Escrituras. Elas não têm Jesus Cristo como Deus e apresentam Jesus Cristo como apenas um profeta. Apresenta Nossa Senhora como uma mulher mais perfeita que já existiu. Isso está no Alcorão, na Surata 3. Mas não coloca ela como a mãe de Deus, porque para eles Jesus Cristo não é Deus. Então há algumas coisas que são contrárias à fé e que não poderiam ser revelação divina. Então por isso o Concílio de Trullo em 692 redefiniu o cânon alexandrino como a única revelação divina. E depois a igreja volta a essa decisão no Concílio de Trento em 1545 a 1563. Um concílio enorme da igreja. 1545 a 1563. E o que acontecia nessa época? Tinha acabado de acontecer. 1545 a 1563. Não, a Primeira Guerra Mundial foi em 1945. Isso, um racha da igreja, mas não. Revolução Protestante do Oriente foi em 1065. Revolução Protestante. Lutero. Então, Lutero, olha só, a igreja já tinha definido o. Oi? Alguém? Ele não faltou nessa aula do Lutero. Tá vendo? A igreja já tinha discutido em vários concílios regionais. A igreja já tinha chegado a essa discussão também nos concílios de Roma, em 382, depois no concílio de Hipona, o primeiro concílio de Hipona, em 393,
A primeira definição veio com todo o peso da igreja no terceiro concílio de Cartago, em 397. Depois no quarto concílio de Cartago, em 417. Depois no concílio de Trullo, em 692. A igreja já tinha definido isso diversas vezes, mas Lutero veio com a desobediência dele e falou assim: não, esse cânon aqui não contém todas as verdades de fé. A verdade de fé está aqui. E olha só, ele inclusive bom, eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. Mas é estranho alguém que fala que a doutrina está no sola scriptura, está na Bíblia, quando ele pega algo que já tinha sido definido pelos primeiros padres da igreja e volta atrás, né? Então, não existe essa história de que ele ficou com preguiça, ou que, enfim, que ele não quis traduzir. Ele realmente não quis traduzir. Por quê? Porque nesses livros aqui tratam algumas coisas, como por exemplo a existência do purgatório, como por exemplo a existência do juízo logo após a morte, que nem todas as vertentes protestantes acreditam, enfim, inclusive algumas citações sobre Nossa Senhora, e eles não aprovam isso. Aí preferiram rasgar a Bíblia, né? Tirar alguns livros da Bíblia, já usando um cânon que já era existente para fundamentar a sua posição teológica a respeito disso, mas indo contra todas as definições da igreja em todos esses concílios, né? Então, beleza, recapitulando, a igreja inteira já aceitava esse cânon alexandrino, com a versão grega dos 70 na parte oriental da igreja, usando também os originais do Novo Testamento em grego. Então eles usavam a versão do Antigo Testamento, a versão grega dos 70, a Septuaginta, e usavam as versões originais do Novo Testamento. E no Ocidente, nós usávamos a Vetus Latina com o Antigo Testamento, mas principalmente a Vulgata, que era a tradução da Bíblia inteira, inclusive do Novo Testamento, feita por São Jerônimo, até quase que os dias atuais, né? O latim, como algumas pessoas ousam dizer, principalmente em faculdades de letra, que o latim é uma língua morta, isso é mentira. Por que o latim não é uma língua morta? Primeiro, porque ele é a língua oficial de um Estado reconhecido, que é o Vaticano. Segundo, porque diversas instituições usam o latim até os dias de hoje, como são a igreja e o cientificismo. O latim é até hoje a língua oficial da ciência. Alguns estudiosos, inclusive já mais tardiamente, como Descartes, no século XVI, escrevia todas as suas obras em latim. Enfim, até o século XVIII e XIX, início do século XIX, ainda existia muito uso do latim na parte mais acadêmica de todas as ciências, né? Então, em 1978, o Papa São João Paulo II pede uma revisão da tradução de São Jerônimo para atualizar o vocabulário. E essa tradução é concluída em 1979, e o Papa outorga, então, em 25 de abril de 1979, a nova Vulgata, que é a nova versão oficial da Igreja Católica, Igreja Estatal. Mas se pode, logicamente, usar ainda a Vulgata antiga, lógico. Então, nós vemos em toda a história da Igreja a presença do magistério da Igreja. A Igreja Católica, ela não é apenas fundamentada nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, como nós vemos, ela não veio pronta.
Nosso Senhor não enviou ela pronta, já compilada, Com zíper e tudo, como disse o padre Paulo Ricardo. Então, houve em toda a história da igreja essa influência. Primeiro 300 séculos de discurso sobre qual cânon seria aprovado ou não. Inclusive com o maior biblista da história defendendo o cânon hebraico no início da discussão teológica. E depois, em todas as épocas onde a fé passava por alguns perigos, como nós vemos com a história do início do islamismo e depois com a Revolução Protestante, a influência da igreja em redefinir as Sagradas Escrituras e proteger ao longo dos séculos, né? Quantas invasões bárbaras que ocorreram, e os mosteiros resistiram. Nos mosteiros, os monges copistas copiavam as Sagradas Escrituras, porque até 1500 e pouquinho não existia ainda a prensa, então era tudo escrito à mão. Mas aí o que aconteceu? Antes de falar sobre isso, sobre o Novo Testamento ainda, é importante ressaltar que todas as cartas escritas pelos apóstolos se tornaram palavra de Deus no Novo Testamento. Mas o que acontece? Nós temos poucos apóstolos que escreveram. São Judas, São João, São Tiago, São Pedro, São Paulo, e parece que só. São Lucas escreveu o Evangelho, São Marcos, foram apóstolos tardiamente, mas São Mateus e São João, que foram discípulos de Jesus, apóstolos dos 12, também escreveram isso, os Evangelhos, e isso fez parte da igreja, do cânon da Igreja Católica. Os demais apóstolos não escreveram. E desses apóstolos todos, o que mais escreveu foi São Paulo, porque ele foi o responsável por viajar mais e ele precisava manter as igrejas onde ele passou, então ele escrevia mais nesse sentido. Mas os outros apóstolos, eles se dedicaram à evangelização de um determinado lugar. Então, eles viajavam, por exemplo, São Bartolomeu, que foi mais para a Ásia, ele se dedicou ali à evangelização, se não me engano, da Índia. Então ele ficou naquele lugar e ele não escreveu, pelo menos que não se tem nas Sagradas Escrituras, algum registro de que ele tenha escrito. Santo Eusébio de Cesareia, historiador da igreja do início, acho que do século II, ele diz assim: olha, os apóstolos não procuravam escrever, a maioria deles não escreveu. Só o fizeram quando forçados por necessidades especiais, como a impossibilidade de encontrar alguma comunidade. Como é o caso de São Paulo, que escrevia porque ele viajava muito e criou diversas comunidades em diversas cidades e não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tinha que manter a fé daquelas comunidades acesa. Então, o que acontece? Esses apóstolos que não se dedicaram a escrever para que também fizessem parte das Sagradas Escrituras, os livros dele, e com certeza não tinham conteúdo para fazer isso, eles se dedicaram a manter a igreja onde eles foram evangelizar através da tradição oral. Então a igreja não é formada só das Sagradas Escrituras, ao contrário, as Sagradas Escrituras vêm inclusive da tradição oral, né? A primeira carta, que foi de São Paulo aos Tessalonicenses, foi escrita por volta da década de 50, ou seja, fazia praticamente 20 anos que Nosso Senhor tinha sido levado aos céus. Então, como que a igreja se manteve durante esse tempo, onde não existia ainda Sagradas Escrituras definidas? A igreja se manteve pela tradição oral, pela tradição dos apóstolos. Então, a igreja ela não se mantém apenas nas Sagradas Escrituras, como é a fé protestante, que acredita no só da Escritura, mas a igreja se mantém principalmente nas Sagradas Escrituras, porque é a definição de fé, mas no magistério da igreja, na tradição oral.
porque foi o magistério da igreja que definiu também as Sagradas Escrituras e que escreveu as Sagradas Escrituras, que escreveu, que compilou, que manteve durante todos os séculos até os dias atuais, né? Aí depois Lutero se aproveitou de uma parte da história que foi a criação da imprensa. Então, 1500 e pouquinho, acho que 1505 é a data da criação da imprensa. Então, em 1535, quando houve a divisão da igreja, Lutero criou a igreja protestante, ele usou da própria criação da imprensa para poder difundir mais a tradição do cânon hebraico que o alexandrino, porque ele tinha escolhido a tradução hebraica. A igreja mantinha a Bíblia ainda em latim, e isso é uma coisa que os protestantes pouco estudados, porque existem protestantes estudiosos, jogam na nossa cara de que a igreja manteve a Bíblia em latim para esconder ela das pessoas. Eu não sei se vocês sabem, no Brasil antigamente estudava latim na escola. A minha avó, ela estudou até o segundo ano do como é que era esse segundo ano de grupo, que era a divisão naquela época, segundo ano do ginásio, e ela estudou latim na escola. Então, inclusive para se estudar ciências, principalmente a biologia, era necessário o estudo do latim. Até hoje os nomes são todos em latim, né? O nome das espécies. Então, é mentira de que a igreja manteve a Bíblia em latim para que as pessoas não tivessem acesso, porque as pessoas tinham acesso. E além disso, a tradução, a leitura da Bíblia era em latim, mas as homilias, sempre foi o costume da igreja fazer as homilias na língua do local. Então, ali os padres, os sacerdotes, explicavam para as pessoas, gente, cuidado com o tempo, vocês têm que falar. Pode continuar. Os padres mantinham a tradição oral da igreja, explicando as Sagradas Escrituras na língua das pessoas. Os primeiros idiomas, como tal que nós temos hoje, começaram a surgir por volta de 1200. Então já existiam dialetos e tal, mas idiomas conformados até atualmente começaram a surgir em 1200. Então a igreja em todo esse tempo teve a influência do latim, né? Então em 1500, em 1800 ainda existia muita gente que sabia muito bem o latim, né? O hino nacional, assim escrito, ele foi traduzido para o latim. Ou seja, para que ia traduzir o hino nacional para o latim? Se todo mundo falava português, o hino nacional, né? Isso é uma curiosidade. Então, sempre as pessoas que buscavam uma formação acadêmica estudavam latim, né? Isso influenciou demais a nossa cultura.